Mas, afinal, o que exatamente é diversidade? Por que ela é tão importante para as empresas? E como a gente pode fomentá-la? A inclusão nada mais é do que a gente entender o que a gente faz com toda essa diversidade social. Tem uma frase que já é bastante conhecida, mas é gostosa de trazer como exemplo quando as pessoas querem conhecer mais sobre a temática, que diz assim: diversidade é como se fosse uma grande festa, um grande baile. E a inclusão é quando a gente convida essas pessoas do baile para dançar. Então, o que eu faço com essas pessoas? E eu também já inicio costurando esse outro assunto. Sempre quando a gente está falando de inclusão, a gente quer diminuir as violências. Existem muitos tipos de violência e não é porque a gente não faz as violências primárias, né, digamos assim, aquelas violências diretas, que a gente não está sendo violento, né? Quando a gente corrobora com uma violência estrutural, uma violência que vem de decisões que atravessam as estratégias básicas de uma empresa, né? Desde quem selecionar para uma determinada vaga até quem a gente vai promover para esses lugares. A gente sempre fala, quando a gente vai falar sobre diversidade de pessoas, a gente parte de diversidade social. E é esse conjunto de características, né, que nos torna diversos dentro da nossa sociedade. Esse conjunto de características nossas que nos tornam únicos dentro da sociedade, ao mesmo tempo nos confronta a sermos diversos dentro dessa pluralidade. Então, a Aline tem diversas características, mas dentro dessa nossa comunidade hoje aqui, eu, a Aline, a Miriam, nós somos diversos, né? E a diversidade social, ela vai falar isso, esse conjunto de características que nos tornam diversos dentro dessa comunidade. No momento que a gente chega numa empresa, hoje, por exemplo, a gente pensa nessa gestão da diversidade, né? Então, como é que a gente faz uma gestão da diversidade? A gente vai muitas vezes pela cultura da empresa, o que essa empresa vem atuando, a forma que ela vem se desenvolvendo. Mas a gente sabe que inconscientemente existe um controle dos corpos, vamos dizer aí, né? Porque a gente tem metas, a gente tem padrões, e isso é uma coisa que já está no nosso inconsciente. Então, como a gente vai trazer isso para a forma de consciência, é muito mais além, é muito mais difícil. Porque, como a Flávia bem colocou, a gente é uma sociedade onde cada um tem o seu jeito, tem a sua singularidade, tem a sua forma de se expressar, tem a sua forma de se comunicar e tem também a sua criatividade. Eu acho legal já começar a gente diferenciando, né, as questões de minoria e grupos minorizados. Existe uma grande diferença aí, né? Então, a gente falar em termos de população, acho que é super importante a gente reconhecer dados, né? Então, para a gente poder fazer esse cruzamento. E aí também, né, aqui incluindo a questão da lei de cotas para as pessoas com necessidades específicas, que foi lá a Lei 8.213, de 24 de julho de 91. E se a gente parar para refletir hoje no Brasil, essas minorias, aqui eu vou citar entre aspas, que são as mulheres, elas são 51% da nossa população, mas apenas 13,6% ocupam cargos executivos. A nossa população negra é 53% e com nível superior 42%, mas apenas 4,7% ocupam cargos executivos. Chega a me dar um nó falando isso. Hoje, no Brasil, 24% da população possui alguma necessidade específica. 18% visual, 7% motora, 6% auditiva e 1% mental e intelectual. E sobre a população LGBTQI+, 66% não tem coragem de assumir. E 40% já relatam que sofreram discriminação. Então, a gente vê o quanto esse tema é necessário a gente discutir e é necessário a gente pensar em que ações a gente pode desenvolver. Então, a gente ainda tem muitas disparidades. Eu acho que entender o que é ser mulher hoje, nos lugares que a gente ocupa, e também entendendo as interseccionalidades, né? Porque é muito diferente ser mulher, por exemplo, branca, e ser mulher negra, ser mulher indígena, né? Ser mulher de pele amarela hoje no Brasil, cada um trazendo os seus pesos e as suas questões. Quando a Gabi ressalta que
se sentir confortável talvez não mexa com a minha estrutura, né? Você é privilegiado, ou seja, você está confortável, você não tem o porquê muitas vezes se questionar sobre aquilo. Eu acredito que a inclusão é isso também. Se você se sente confortável em um determinado espaço, você está se sentindo incluído nele, correto? Porque são dois meados de uma mesma moeda, né? Ou seja, você pode se sentir excluído, né, de um espaço e, ao mesmo tempo, você pode se sentir incluído. Vai depender dos elementos que você julga, né, como sendo inclusivo e exclusivo, através da sua perspectiva, porque nada melhor como a gente mesmo para saber o que é melhor para a gente, concordam? Então, é por isso que muitas vezes a gente defende o lugar de fala de cada um. O lugar de fala da mulher, o lugar de fala do indígena, o lugar de fala da pessoa negra, o lugar de fala da pessoa com necessidade específica. Cada um sabe o que é melhor para si. Só que aí vem um ponto muito importante, porque a gente hoje só está falando nessa temática de uma forma tão intensa, porque, primeiro, as empresas estão percebendo a importância de ter essas características, porque gera inovação, porque o nosso cliente também é diverso, a sociedade é diversa, mas, ao mesmo tempo, a inclusão ela vai nos dizer que a gente está partindo de uma premissa de estarmos dentro de uma sociedade desigual. E o que a inclusão vai dizer dentro do contexto da desigualdade? Que nós somos iguais nas necessidades, mas nós não somos iguais na hora de suprir essas necessidades. E aí, esse é o grande problema nosso. E aí, Maíra, em vez de falar das organizações, né, a gente tem que sempre lembrar que falar de organizações é falar de pessoas. E a gente está sempre em busca, né? Porque eu desenvolvi um produto perfeito. Mas perfeito para quem? Né? O que é perfeito para mim pode ser tão perfeito para você, Aline. E aí essa história do padrão, ela se distancia demais daquilo que a gente acredita em o que é diversidade, do respeito às singularidades, do olhar das especificidades, porque no final das contas, né, eu quero consumir aquilo que é bom para mim. E se eu estou fora desse padrão, né, se meu pé está maior, isso não serve para mim, esse produto não é para mim. Então, você, empresa, né, você, gestor desse projeto na empresa, está desenvolvendo algo que não cabe para mim. E aí, isso faz muito sentido, entendeu? Muito sentido, não só nas organizações, como também nas escolas. Porque as escolas também esperam receber somente os alunos dentro do padrão, né? Então, todas as vezes que isso acontece fora, né, as mães, e eu me coloco nessa, eu tenho um filho de 11 anos, com deficiência intelectual, então todas as vezes que eu me vejo discutindo com a escola, eu vejo que a escola tem o desejo de que ele fosse dentro do padrão esperado para aquele tipo de deficiência que eles imaginaram. Mas acontece que a singularidade é muito grande para cada pessoa, né? Cada pessoa é um universo. Quando a gente fala de cultura de paz, a gente precisa entender que para a gente, de fato, construir esse lugar, a gente precisa entender de direitos humanos, né? É muito difícil a gente falar de um lugar de cultura de paz, de igualdade, de equidade, se a gente não entende que todo esse movimento que a gente está fazendo aqui, gente, é para assegurar direito. A gente nem está falando ainda de evolução, de construção para algo maior. A gente ainda está tentando lutar por assegurar direitos básicos nossos. Mas de nada adianta muitas vezes essas leis se nós não estamos aprendendo a entender essas leis e aprender a ser inclusivo, né? Então, hoje as organizações, muitas delas têm um problema muito grande, que elas olham para essa temática visando só aquilo que as pesquisas mostram, que é o lucro. Geralmente, uma empresa diversa, ela tem um crescimento enorme, seja no lucro, no engajamento, na produtividade, na motivação. Mas se ela não entende o espírito da humanidade que vem por trás disso, fica difícil tu avançar e ter esse lucro. Mas eu digo mais, é que as pessoas enxergam a inclusão como ou a acessibilidade, ou para desenvolver uma cultura, né, que promove a diversidade como um custo. Ele não enxerga, né, as empresas ainda, algumas empresas ainda não enxergam, e eu diria empresas grandes, pequenas, médias, cooperativas, gente que investir em acessibilidade, investir em entender melhor as necessidades dos seus clientes, é um meio de sobrevivência da empresa.
Eu penso na acessibilidade porque eu vejo um custo, mas eu não penso que um cliente pode chegar na minha empresa e não ter acesso, e talvez seja o contrato mais valioso que a minha empresa poderia ter feito, mas ela não vai fazer porque a pessoa não conseguiu chegar no escritório. Então, quando eu penso como custo, eu enxergo que a acessibilidade não vai me gerar resultado nenhum. Agora, se eu enxergo como um investimento, né, de forma a atender e minimizar, né, as diferenças que existem entre as pessoas, né, entre as barreiras que existem entre as pessoas. E aí a gente não vai falar só realmente de pessoas com deficiência, não, tá? Porque com necessidades especiais todos nós podemos ter em algum momento. Né? Eu posso quebrar uma perna agora e ter, durante 30 dias, com gesso, ter que andar em cadeira de rodas. E aí, nesses 30 dias, então, eu não vou conseguir ir para nenhum lugar, porque eu não vou ter acessibilidade. Então, é uma questão de, independente da deficiência ou não, investir em acessibilidade é investir em novas oportunidades, é investir na possibilidade de atrair novos olhares, novas pessoas, novos clientes. Então, conhecer os seus públicos e pensar em ações conversando com esses públicos do que a gente pode fazer daqui para frente é uma oportunidade de crescimento dentro das organizações. Se eu não tenho uma pessoa cega liderando, se eu não tenho uma pessoa surda do movimento LGBT, negro, na liderança uma mulher, em quem que eu irei me espelhar? Qual vai ser a minha perspectiva dentro daquela empresa? Então, como é que eu posso, de fato, dizer que eu sou uma instituição inclusiva se eu não tenho essas pessoas tomando a frente? Os agressores são todas e qualquer pessoa que corrobora com uma estrutura que exclui, uma estrutura que minoriza algumas. E aí as estruturas estão nas estratégias, nas ações, na maneira como as coisas são feitas e estruturadas. A gente está falando desde uma estrutura física de um prédio, onde não é inclusível por não ter acessibilidade, até uma estratégia de como é feita uma seleção. Por que você não pensou no projeto arquitetônico quando foi fazer o prédio? Não seria caro fazer uma rampa, fazer um corredor acessível para um cadeirante ou para uma pessoa com muleta, grávida, idoso também precisa de inclusão. Se você pensar antes de fazer a coisa, não é caro. Na última empresa que eu trabalhei, Aline, como eu já trabalhei numa empresa que só trabalhava com deficientes, eu ficava provocando a diretoria para a gente contratar pessoas com deficiência. Né? Eu falei, mas tem escada. Eu falei, mas a deficiência não é só física, temos várias, né? Eu já dei aula de Excel para deficientes auditivos e foi uma coisa incrível, experiência para mim e para eles, muito legal. Aí me disseram, não, a nossa empresa não tem essa obrigatoriedade. Quer dizer, que triste, né? Por que se contrata? Porque é obrigatório? Então, são de fato... na maioria, né, colocando como a Gabi trouxe, que não são os outros, mas somos nós. Será que a gente inclui só quando é obrigado a incluir? Gente, se a gente não tem equidade nas relações, nas oportunidades, a gente também tem que tomar cuidado com esse outro conceito que é a meritocracia. Se a gente tem pessoas diferentes que não estão necessariamente saindo do mesmo ponto de partida, eu preciso ver o que é que eu preciso fazer, o que eu preciso oferecer, o que eu preciso proporcionar para que esse gap, né, que essa distância que existe entre o ponto de partida de uma pessoa e de uma outra pessoa com deficiência, eu consiga eliminar, reduzir ou mitigar o máximo possível para que ele possa ter e se desenvolver e executar as tarefas da mesma maneira. Bom, o que equidade ela vai trazer sobre esse ponto da inclusão? Tem uma charge bem conhecida que vai explicar um pouquinho sobre a questão da equidade. É um muro, né? E nesse muro, do outro lado do muro tem um campo de futebol, está acontecendo uma partida. E aí tem 3 pessoas atrás desse muro querendo enxergar a partida. Uma criança, uma pessoa de estatura mediana e uma pessoa muito alta. E aí tu entrega
3 caixinhas iguais para essas pessoas. A criança sobe na caixinha, ainda não consegue enxergar atrás do muro. A pessoa mediana consegue enxergar mal e mal, ele tem que ainda levantar os pezinhos para conseguir assistir bem. E a pessoa muito alta tem uma vista super privilegiada, porque já enxergava além do muro e ainda com a caixa enxerga muito melhor. O que a equidade ela vai dizer? Né? A igualdade ela vai fazer isso. Eu vou dar 3 caixinhas iguais e cada um que se vire lá para enxergar a partida de futebol. A equidade vai dizer como é que a gente adapta para todo mundo entender de uma forma igualitária. E aí o que eu vou fazer? Vou dar uma caixinha maior para a criança, uma caixinha mais adaptada para a pessoa mediana e talvez não dar nenhuma caixinha, uma caixinha bem pequenininha para a pessoa mais alta. E as 3 terem a mesma vista, né? Enxergarem aquela partida de futebol. A equidade dentro da inclusão ela vai partir muito nas empresas também sobre a questão de gênero. Porque hoje 51% da nação é feminina e ela não está representada em alguns espaços de desenvolvimento. A equidade ela vai nos provocar a entender como é que a gente traz essa igualdade, então, num contexto de justiça social, né? A justiça social da equidade, né? Eu digo que a equidade ela está muito, muito alinhada com a justiça, porque é fazer com que as pessoas tenham as oportunidades e ter esses acessos de uma forma com justiça. Se hoje eu tenho alguma dificuldade para chegar naquele espaço, como eu consigo facilitar esse processo para que eu também tenha essa oportunidade? Estamos numa sociedade que é preconceituosa, machista, não desmerecendo você, Marcelo, mas nós temos esse comportamento entranhado em nós. E cabe a mim, primeiro, fazer diferente, que o meu comportamento revele que eu também quero incluir, e incluir todos os tipos, inclusive as crianças. Eu trabalho muito com crianças, e eu falo, por que você não chama fulano? Ah, porque fulano é assim. Então o bullying é uma coisa assim, muito viva nesse meio, e é uma forma muito triste de exclusão, muito triste. A gente muitas vezes traz essa questão da política pública como o único meio emancipatório, né? De fato, sim, mas a gente também cabe ressaltar que essas políticas públicas elas não podem ser permanentes, elas têm que mudar também. Elas têm que mudar conforme a nossa sociedade muda, conforme as necessidades das pessoas e conforme essa transição social. Porque o que acontece? Não adianta eu ter lá a lei da Libras reconhecida, mas se eu chego num lugar público e não tem uma pessoa que saiba se comunicar e dar acessibilidade para esse sujeito. Ou seja, existe uma política pública que oficializou, que reconheceu essa língua, mas nos espaços públicos não existe uma pessoa que de fato se comunique e emancipe esse sujeito surdo. Então, o que acontece? Eu vou ter que pensar numa política pública, talvez não a âmbito federal, não a âmbito estadual, mas assim a âmbito da municipal ou da própria empresa. Então, cada empresa tem que ter a sua construção, ela tem que ter a sua política pública para conseguir dar um mínimo de acessibilidade aos funcionários lá dentro. E olha que a gente não está falando de assistencialismo, que são duas coisas que muitas vezes as pessoas confundem. Você não está assistencializando uma pessoa, você não está dando peixe, e sim você está fazendo o quê? Você está dando a vara e dando condições para ela pescar o seu próprio peixe, ou seja, dando condições para que ela se desenvolva, né? Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensares para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação. Diversidade. Inclusão. Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos